Capítulo 1, verso 1. Marcos 1, 1. É o texto da nossa meditação e eu quero compartilhar alguma coisa da palavra de Deus nesse texto com você. Marcos capítulo 1, verso 1. Enquanto você abre aí, qual é o seu sobrenome? Lembra do seu sobrenome? Você tem sobrenome, né? Todos nós temos sobrenome, né? Marcos 1, 1. Vamos ler juntos? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Por que eu pergunto para você qual é o seu sobrenome? Sobrenome é uma coisa interessante, né? É muito prático nos nossos tempos. Então, sobrenome é aquele que mostra a que família você está ligado. Qual família se uniram, né? A minha família é Gomes e Souza. Souza do meu pai, Gomes da minha mãe, embora meu pai também tenha Gomes no sobrenome dele, né? Já da família dele, mas Gomes Souza. Eu sou Ronaldo Gomes de Souza. E aí então, casei com a Rita Melocro. Meu filho é Ronaldo Melocro Souza. Esses sobrenomes mostram a procedência. Então o Ronaldo tem um sobrenome português, Souza, e um sobrenome italiano, tudo europeu, Melocro. E nós nos identificamos, e se nós formos pesquisar, o nosso sobrenome, ele é capaz de nos orientar para lugares, dentro da geografia do mundo, da onde surgiu esse sobrenome, qual área, qual ponto do mundo que vem esse sobrenome. Na Bíblia, nós vemos algumas palavras que designam lugar, pessoas. Interessante que elas são colocadas apontando Jesus. Não sei se você se lembra de algumas palavras a respeito de Jesus, né? Jesus da onde? Da Galileia. Jesus, o Nazareno, porque parece que Nazaré é uma cidade muito pequenininha, do interiorzinho mesmo, né? E era como se xingasse a pessoa. Jesus, o Nazareno, era como se ofendesse a pessoa que vem de lá. Jesus, filho do carpinteiro, filho de José, filho de Maria. Na época de Jesus, vários adjetivos eram acrescentados ao nome, mas eu acredito que Jesus era bem chamado de Jesus, filho de José, porque era comum isso, identificar a pessoa, filho de alguém. Por exemplo, Barrabás, filho do pai. E tantos outros, Ben-Hur, no filme Ben-Hur, né? Filho de Ur. Mas o nome mais comum que usamos para Jesus é Jesus Cristo. Tanto que o texto de Marcos revela: estou aqui para falar para vocês as boas notícias de Jesus Cristo. E até parece que Cristo é o sobrenome de Jesus, né? É Jesus Cristo. Quem? Jesus Cristo, ou seja, é aquele da família Cristo. Quero pensar com vocês nessa noite a respeito de Jesus, que é o Cristo, mas não usando o Cristo como sobrenome. Para isso, pensa comigo, lembra comigo, você já sabe. O que significa a palavra Cristo? A palavra Cristo usada tantas vezes, acompanhando o nome de Jesus, que, como eu disse, até parece que é o sobrenome dele, né? Será que é Maria Cristo, José Cristo e Jesus Cristo? Não. Cristo aponta muito mais. A palavra Cristo não é sobrenome. E por não ser sobrenome, falar Jesus Cristo traz uma implicação muito séria em nossas vidas. Por isso que Marcos, no seu evangelho, ele diz: olha, eu estou trazendo aqui uma boa notícia de Jesus. Qual Jesus? Tem tantos Jesuses por aí. Dizem até que Barrabás, o primeiro nome de Barrabás era Jesus. Eu trago a boa notícia de Jesus Cristo. Cristo é uma palavra que designa um título, designa uma função que a pessoa executa, uma missão de vida. A palavra Cristo não tem a ver com sobrenome, mas tem a ver com missão, tem a ver com função, trabalho.
tem a ver com um título, uma honra. O significado dessa palavra foi tirado do Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, os israelitas, o povo de Deus, sempre viveu com essa palavra viva no coração deles. Messias. Uma pessoa especial que virá da parte de Deus para libertar o seu povo do pecado, para salvar o seu povo da escravidão, para transformar a realidade do seu povo. E aí lemos em Isaías capítulo 11, verso 1 a 10, que a proposta de transformação dessa realidade é tamanha que vai além do que é normal. Uma ursa pastando com uma cabra, um carneiro. Totalmente diferente. Vai ser totalmente diferente quando ele vier. E essa esperança dessa mudança radical era vívida no coração de todo israelita. A vinda do Messias. A ideia do Messias é levada para o Novo Testamento com o título de Cristo. Então eles pegaram a palavra Messias, que é uma palavra hebraica, e traduziram para o grego, Cristo, que traduzindo para o português é ungido, ou ungido, uma pessoa ungida. No Antigo Testamento, Messias, no Novo, Cristo, para nós em português, ungido. Portanto, Marcos, no seu evangelho, ele está falando de Jesus Cristo, dizendo literalmente, Jesus é ungido. A boa notícia é que Jesus ungido está aqui, ele veio, aquele que foi prometido por Deus. Olhando novamente para o Antigo Testamento, nós vemos que muitas pessoas eram ungidas no meio do povo de Deus. Ou seja, quando uma pessoa era chamada por Deus para servir em algo especial para Deus, como profeta, como sacerdote, ela era ungida. Então, os sacerdotes eram ungidos. Êxodo capítulo 28, verso 41, todo sacerdote tinha que ser ungido. Ele tinha uma função, ele tinha uma missão. É um título que era dado por ele, para ele. Os profetas também eram ungidos. 1 Reis capítulo 19, verso 16. E essa unção era um mandamento de Deus. Não era feito como é hoje não, né? Parece que vai se... Não. Era um mandamento de Deus, para fazer algo especial no meio do povo de Deus. Até para ser rei. O primeiro rei de Israel, você lembra quem foi? O primeiro rei de Israel, ele foi escolhido por Deus, ele foi separado por Deus, ele foi consagrado por Deus, ele foi capacitado por Deus, através da unção. Saul, quando foi ungido por Samuel, aquele óleo, naquela cerimônia, 1 Samuel capítulo 10, verso 1, estava simbolizando, você é um Messias de Deus. Esse rito religioso foi realizado para mostrar que aquele homem era o rei de Israel, foi escolhido, capacitado pelo próprio Deus de Israel, para que ele reine em nome de Deus. Da mesma forma, em certo sentido, qualquer pessoa no Antigo Testamento que tinha sido escolhido, separado, consagrado e capacitado para servir, era um tipo de Messias. Recebeu a unção para ser um tipo de Messias, ou do Messias, no Antigo Testamento. Pensa comigo, no comecinho do Evangelho de Marcos, Marcos diz, eu tenho uma boa notícia para te contar. Jesus Cristo, Jesus ungido, já chegou, já viveu entre nós. E eu quero contar como foi essa boa notícia para você. O povo de Israel, na época de Jesus, ansiava assim, queimava o coração do povo a vinda do Messias, porque eles estavam vendo como escravos de Roma, subjugados por um alto imposto, sofrendo muitas coisas, tanto do governo de Roma, quanto do governo religioso que imperava sobre eles.
Tanto que eles tinham praticamente 2 sacerdotes, Anás e Caifás. E no meio daquilo ali, o povo mesmo ansiava por libertação, transformação, fora o tanto de pessoas doentes no físico, como também doentes no espírito, pessoas possessas do mal de verdade. E eles ansiavam então por essa libertação, por uma vida diferente, por coisas diferentes acontecendo. Desejavam que o Messias viesse logo, o ungido de Deus. Bem, mas o povo não esperava mais um ungido. Eles esperavam o ungido, aquele profetizado no Antigo Testamento, por exemplo, na profecia de Isaías 11, que pregava uma transformação radical. Não é mais um, mas aquele que seria separado, consagrado e capacitado pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo. Nós vemos até Isaías, né? Espírito de conselho, espírito de sabedoria, tudo sobre este especial, que faria dele não um profeta, mas o profeta. Não um sacerdote, mas o sacerdote. Não mais um governo, mais um rei, mas o rei do povo de Deus. Aquele que manifestaria no meio do povo o reino de Deus, porque ele é rei do reino de Deus. Assim sendo, no momento em que Jesus nasceu, existia essa grande expectativa, esperança entre os judeus, que estavam esperando o ungido, já durante séculos e séculos, porque eles ansiavam por uma vida diferente, uma vida transformada. E Jesus nasceu, e Jesus veio, e quando Jesus Cristo começou o seu ministério público, por isso quando você lê Marcos, você não vai ver Marcos contando o nascimento de Jesus numa manjedoura, como Mateus e Lucas, os reis magos, não. Marcos já diz o Evangelho de Jesus o Cristo, e já pula para falar do início do ministério de Jesus com o batismo, lá com João Batista. Aconteceu o ministério de Jesus, está iniciando o ministério público de Jesus, poucos o recebem como o Cristo, como o ungido de Deus. Olha, apesar de muitas evidências, quando nós lemos Marcos, você vê Marcos contando a história de Jesus, os acontecimentos que envolviam a vida de Jesus, provando que ele é o ungido, que ele é o Cristo, assim dinamicamente, e Jesus fez isso, logo ele fez aquilo, e imediatamente aconteceu aquilo outro. Esse dinamismo de Marcos mostra as evidências de que Jesus Cristo possuía a unção de Deus, que ultrapassou qualquer unção sobre qualquer pessoa até aquele momento. Marcos, então, já declara no seu começo, no primeiro versículo: eu quero contar a boa notícia de Jesus, que Jesus, o ungido de Deus, que veio. É tão sério compreender que Jesus é o Cristo, que o próprio Senhor Jesus Cristo perguntou para os seus discípulos no passado, e eu creio que ele perguntaria hoje também para todos nós. Ele perguntou em Marcos capítulo 8, verso 27, o que dizem as pessoas que eu sou? Ou mais propriamente, quem dizem os homens que sou eu? Marcos 8, 27, a segunda parte. A resposta que os discípulos dão é respostas que nós ouvimos muito hoje em dia. Alguns dizem que o Senhor é João Batista, ressuscitado, ou seja, a reencarnação de algum outro aí. O Senhor é Elias, um profeta especial. Não, o Senhor é Jeremias. Não, o Senhor é um dos outros profetas. Versículo 28, tem a resposta do povo que via o poder do Espírito Santo agindo em Jesus, mas não ouviam como o Cristo. Para eles ele era mais um, como para muitas pessoas que encontramos hoje, até pessoas que se dizem cristãs. Parece que Jesus é só mais um, especial, poderoso, vem de Deus, mas é mais um. Jesus estava sendo edificado por todas aquelas pessoas que ele era apenas mais um ungido, como os ungidos do passado. Mas nenhuma daquelas declarações estava correta.
Em seguida, você vai lembrar que Jesus Cristo volta para os discípulos e pergunta: mas e você? Mas e vocês? Que dizeis que eu sou? Verso 29, a primeira parte. Aí você vai lembrar que o primeiro que respondeu foi Pedro. E Pedro logo responde. Pedro responde algo que se tornou uma confissão, e que é uma confissão de fé, e que tem que ser a nossa confissão de fé, muito bem entendida e bem traduzida em nossa mente e coração. Qual é a confissão que Pedro faz? Que todo discípulo de Jesus tem que fazer de maneira muito clara. Uma declaração de crença, de confiança, de identidade. Por isso que não é sobrenome. Pedro diz: tu és o Cristo. Só isso que ele diz. Marcos revela só isso na palavra de Pedro. Mateus diz: tu és o Cristo, Filho de Deus. Em Marcos, há o destaque somente dessa palavra de Pedro: tu és o Cristo. Tamanha a importância de se entender e de se receber a Jesus como o Cristo, o ungido. Com essas palavras, Pedro declara que Jesus é o ungido de Deus. Para ser o quê? Para ser o profeta de Deus, para ser o sacerdote de Deus. Hebreus fala muito bem sobre isso, que Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote perfeito e único, para ser o rei do povo de Deus, para ser o governante daqueles que pertencem a Deus. E ele veio para manifestar através dos seus o reino de Deus. Por isso que logo João Batista prega: o reino de Deus está próximo. Quando João Batista é preso, Marcos diz, e Jesus Cristo começa a pregar: o reino de Deus está próximo, está ao seu alcance, porque o rei está aqui. E se você quiser viver no reino de Deus, o rei está aqui. O sacerdote que te leva para Deus está aqui, e o profeta que fala de Deus para você também está aqui. O ungido está aqui. Por isso que Marcos fala do evangelho de Jesus Cristo, a boa notícia que está em Jesus ungido. Marcos, então, no seu evangelho, ele nos conta a boa notícia de que o ungido prometido por Deus, o Cristo, veio, e ele é Jesus. Como no Antigo Testamento tem a profecia, como o Antigo Testamento profetizou a boa notícia, a boa nova, que o Cristo viria, aquele com uma unção especial divina, aquele que viria para salvar, transformar vidas, aquele que traria restauração de vidas, salvação a todos que estão tristes, cansados, sobrecarregados, em sofrimento, como prometido em Isaías 11, em Isaías 61, de 1 a 3, Jesus Cristo, uma vez na sinagoga, abriu o livro de Isaías e disse, e leu: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Por quê? Porque o Senhor me ungiu para trazer boas novas, para pregar as boas notícias, para curar, para libertar, para transformar, para renovar. No relato de Marcos, todos podiam ver o que Jesus fez porque ele é ungido. Quem leu o Evangelho de Marcos, quem ouvia o testemunho dos discípulos de Cristo naquela época, constatava: olha, eles falam que ele é ungido, e eu estou vendo que ele é ungido. Por quê? Porque eu estou vendo que ele ressuscita pessoas. Pessoas morreram e ele ressuscitou dos mortos essas pessoas. Ele curou todos os tipos de doenças. Ele ensinou com grande autoridade a respeito das coisas do reino de Deus. Mas, quando você lê o texto de Marcos, quando você lembra até do Evangelho de João, mas eles não o receberam, não reconheceram em Jesus o ser o Cristo, o ser ungido. Vemos no Evangelho segundo Marcos, que quando Jesus veio ao mundo, ele cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento a respeito do Cristo, o ungido de Deus. Os discípulos reconheceram. Os discípulos olharam para Jesus e reconheceram nele o ungido prometido. E assim, ele é proclamado por todos os seus discípulos, sendo Jesus Cristo. Marcos capítulo 8, verso 27 a 30,
Existe essa declaração e essa proclamação: Jesus é o Cristo. Reconheceram que ele não era apenas mais um profeta, que fala bem, que prega com autoridade. Ele não é só mais um profeta, ele não é mais um sacerdote, como tantos sacerdotes aí que intercedem por nós para Deus. Ele é o sacerdote prometido. Ele é o rei ungido para nos governar. Ele é o Cristo. Essa é a boa notícia. Esse é o Evangelho. E quem crê no Cristo e for batizado no nome de Cristo, será salvo. Mas quem não crer no Cristo será condenado. Marcos 16, 16. O nosso louvor, nós cantamos algumas músicas que remontam exatamente essa visão que Jesus é o Cristo. Digno de adoração, aqui viemos te adorar, ó Cristo. Nos aceita. Aquele que transforma nossas vidas. Quando cremos e o recebemos como Cristo, Ele transforma nossas vidas. Se necessário for, radicalmente. Transforma tanto que nós temos segurança total nele. E quando contamos a sua história, não contamos a história de mais um grande homem, grande ensinador, uma pessoa que executou grandes coisas na história humana. Nós contamos a história do Cristo, que morreu por nós, ressuscitou por nós e opera grandes coisas de Deus em nossas vidas, nos dando segurança, agora e para a eternidade. Muitas pessoas hoje têm coisas positivas para dizer de Jesus. Muitas pessoas hoje dizem coisas positivas a respeito de Jesus, como um modelo de virtude, um grande mestre, um grande profeta, místico, e assim por diante. Mas elas não chegaram a dizer verdadeiramente que Jesus é Cristo, é o Cristo de Deus. Muitos cristãos falam Jesus Cristo, mas falam como se Cristo fosse sobrenome. E aí está a grande diferença entre ser cristão e não ser cristão. Uma pessoa que diz Jesus Cristo, mas não entendendo o que é o Cristo, é um falso profeta, porque profere algo que ela não entende, que ela não conhece, como se fosse apenas um sobrenome. Mas aquele que diz Jesus Cristo, entendendo as implicações do Cristo, do ungido de Deus, esse é cristão. O cristão é aquele que crê em Jesus Cristo, ungido, prometido por Deus. E porque crê em Jesus Cristo, assume um compromisso de vida com Jesus, o Cristo. Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado. E porque crê no Cristo, assume um compromisso de vida com Cristo, tem a sua vida transformada e salva da condenação eterna. E é bem isso que nós podemos ver lendo Marcos. Porque crê, recebe. Porque recebe, segue. Porque segue, serve ao Cristo de Deus. E aí então, no final do livro de Marcos, você encontra uma incógnita. Porque dizem que Marcos termina no capítulo 15. O capítulo 16, existem algumas dúvidas sobre ele. Depois nós podemos conversar sobre isso. Mas no capítulo 15, termina com a pergunta: Jesus ressuscitou. E aí? O que você vai fazer? Vai crer no ressurreto e vai procurá-lo lá na Galileia? Como as mulheres, vai crer no ressurreto e vai proclamá-lo? Ou vai ficar calada? Marcos deixa no capítulo 15 esse suspense no ar. Você crê que Jesus é o Cristo? E o que você faz com isso na sua vida? Você realmente que Jesus é Cristo, é o Cristo?
O que isso, como isso mexe com a sua vida? Encerrando esse culto, oramos pedindo a Deus que nos abençoe. Nos abençoe, iluminando cada vez mais nossas mentes e corações na realidade da pessoa de Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar e confirmar a bênção de Deus que já está sobre nossas vidas. Pai Santo, como nosso irmão presbítero Olivar orou, que a Tua palavra nos abençoe para mexer com as nossas vidas. Se estamos inseguros, se estamos sofrendo, se estamos em lutas, se estamos angustiados, que a Tua palavra, ó Deus, mexa conosco. Meu Deus, eu creio que não existe palavra mais poderosa para mexer com o nosso interior e nos fazer abrir os olhos para essa vida, ao ponto de encará-la de maneira diferente, encarar nossas lutas, nossas dores, nossas angústias, encarar até a própria morte de maneira diferente, senão através desse simples nome, Jesus Cristo. Porque nele, crendo como ungido de Deus e recebendo a Ele, nós somos desafiados a segui-lo e a servi-lo. E fazendo isso, ó Deus, existe algo sobrenatural que acontece sim com as nossas vidas, sim com as nossas dores, preocupações, angústias, medos, ao ponto de, mesmo sem ter uma cura, existe algo sobrenatural que nos faz olhar para a vida de cabeça erguida, aspirando vitória. Eu oro assim, ó Deus, para lembrar da importância de cada um de nós, quando dissermos Jesus Cristo, falarmos não como se fosse um nome qualquer, um sobrenome, mas trazendo o poder deste nome sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, sobre as nossas ações, sobre nossa família, sobre o nosso dia a dia, porque Jesus sim, é o Cristo. E agora, ó Pai, desafiados por essa palavra, Tua palavra, por esse nome santo, encerrando esse culto, eu peço que Tua graça, Cristo de Deus, que Teu grande amor, ó Pai, que as Tuas consolações e poder, ó Divino Espírito Santo, repouse sim sobre nós, sobre nossa igreja, sobre nossa família, hoje e sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada, em nome de Cristo Jesus. Amém.